gurizada, tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim. Estamos iniciando em mais uma aula de Química para o PISM 1. E seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com os estados físicos da matéria e suas propriedades. Galera, essa aula é uma aula muito importante, né? Porque a gente vai trabalhar com alguns conceitos bem tranquilos, né? E que são muito cobrados nos vestibulares, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Beleza, gente? Então tá aqui, ó. Estados físicos da matéria e suas propriedades. Galera, quando a gente trabalha com estados físicos da matéria, a gente vai estar trabalhando basicamente com as formas que a matéria pode se apresentar no ambiente, beleza? Então, olha só, existem basicamente três estados físicos para a matéria. Existe o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Galera, em alguns livros pode aparecer também como sendo estados de agregação da matéria. Galera, estados de agregação da matéria e estados físicos da matéria é a mesma coisa, tá? Mas basicamente a gente vai ter esses três estados aqui, ó, sólido, líquido e gasoso. Galera, e como vocês podem ver aqui, eu fiz aqui um esqueminha, né, para vocês notarem aqui algumas propriedades importantes acerca desses estados aqui. Galera, cada estado ele vai ter uma característica particular, tá? Então, primeiramente, vamos falar do sólido, tá? Bom, galera, primeira propriedade importante dos sólidos. Galera, o sólido, ele possui forma própria. Pera, deixa eu só diminuir a espessura um pouquinho aqui. Pera, tá bom sim. Galera, o sólido, primeira propriedade dele, ele possui forma própria e o volume dele é fixo, tá? Como assim, Eugênio? Galera, o volume do sólido, ele não vai variar, vai ser sempre o mesmo, né? Suponha que eu tenho uma garrafa de água, por exemplo, com 1 litro d'água, e eu vou lá e coloco essa garrafa de água no congelador. Bom, quando essa água congelar, né, ela vai passar por um processo chamado solidificação, que a gente vai ver mais à frente, né? Quando essa água ela congela, ela vai ter o mesmo volume, vai ter o mesmo 1 litro de água, no entanto, ele vai estar no estado sólido, então o volume ele é fixo, né? E como a gente pode notar, o gelo, né, a água no estado sólido, ele tem um formato próprio, né? Ele tem um formato específico. O gelo é mais ou menos algo assim, né? Ó, e geralmente tem formato de cubo, né? O gelo, né? Então, o sólido ele sempre vai ter uma forma própria, né? Beleza? Então, galera, essa primeira propriedade é basicamente isso, né? O sólido ele vai ter sempre um volume fixo, ou seja, o volume do sólido ele não vai variar, né? E ele também vai ter uma forma própria, tá? Show de bola? Beleza. Agora vamos trabalhar aqui, ó, com mais uma propriedade, ó. O sólido, galera, ele não se move espontaneamente, tá? Então, olha só, galera, se eu pegar uma pedra de gelo e deixar lá dentro do congelador, por exemplo, você pode ficar lá monitorando durante um certo tempo. Você vai notar o seguinte, a pedra de gelo é incapaz de se movimentar sozinho. O gelo só vai se movimentar se ele começar a entrar em fusão, porque aí ele vai começar a virar líquido, aí ele meio que vai deslizar, né? Mas o sólido, né, ele não se move espontaneamente. Isso aqui é uma propriedade para todos os sólidos, tá? Eles não se movem espontaneamente, certo? Devido à forma própria que eles têm, né? Bom, além disso, galera, o sólido ele é difícil de ser atravessado. Quer um exemplo? Pega uma tábua de gelo e tenta atravessar a tábua de gelo com a sua mão. A não ser que você seja o Daniel San do Karate Kid, você dificilmente vai conseguir atravessar a tábua de gelo, né? Você vai ter um trabalho ali para conseguir atravessar aquela tábua de gelo. Não vai ser fácil. Então, o sólido aqui, ó, ele é difícil de ser atravessado, tá? Então, essas aqui são as três propriedades dos sólidos, tá? Agora vamos para o líquido. Beleza, vou até trocar de cor aqui para diferenciar um pouquinho. Vou pegar aqui um azul claro. Beleza, olha só. O líquido, galera, ele possui volume fixo e formato variável. Bom, como assim, Eugênio? Vou explicar. Galera, olha só. Se eu tenho, ó, uma garrafa de água que contenha 1 litro de água, beleza. Aí, olha só, eu vou lá e pego essa água que está nessa garrafa e coloco em um outro recipiente, em uma jarra, por exemplo. Bom, o volume vai continuar sendo o mesmo, 1 litro de água. No entanto, olha só, vamos fazer aqui uma representação, uma ilustração para a gente ter uma noção. Ó, galera, não ignorem aqui o desenho, né? Porque infelizmente, né? Estou fazendo a mão livre, né? Suponha que aqui eu tenho, ó, 1 litro de água. Eu vou lá e coloco esse litro de água, por exemplo, em uma jarra. Beleza?
Então, olha só, o volume vai continuar sendo o mesmo. O volume é fixo, né? Vou continuar tendo 1 litro de água, né? Quando eu passo água para essa jarra aqui, eu vou continuar tendo o mesmo 1 litro de água, considerando que a gente não teve perca de água, certo? Mas olha só, vai ter uma variação no formato, né? A água, né? O líquido no geral, galera, ele adquire a forma do recipiente que ele ocupa. Se eu tivesse aqui um recipiente com um formato de, sei lá, bola de futebol, né? O líquido assumiria o formato de uma bola de futebol, tá? Por isso que o formato de um líquido é variável, tá? Então deixa eu apagar isso aqui porque a gente vai precisar de espaço mais pra frente. Então, ó, essa que é a ideia. O líquido ele vai ter volume fixo, ou seja, o volume do líquido ele não vai variar, né? E o formato vai variar, né? Vai depender da superfície, vai depender do recipiente, né? Vamos lá. Outra propriedade importante dos líquidos, né? Ele é capaz de escoar. Galera, a gente vai ver mais pra frente, lá nas aulas do PISM 2, para ser mais exato, que o líquido é um fluido. E todo fluido escoa, é uma propriedade dos fluidos, né? A gente vai ver isso lá em hidrodinâmica, né? Mas beleza. Olha só. Ele é capaz de escoar, ou seja, e ele é facilmente atravessado. O que isso significa, gente? Significa o seguinte, que o líquido ele consegue se movimentar espontaneamente, certo? Por exemplo, se tu pegar um copo de água e jogar ele numa superfície plana, você vai ver que a água que está dentro daquele copo vai se movimentar sozinha, porque ela tem uma capacidade de escoar, né? Os líquidos, no geral, têm isso, tá? E o líquido é facilmente atravessado. Quer um exemplo? Quando você estiver lá tomando seu banho, tenta dar um murro na água que está descendo verticalmente. A sua mão vai passar facilmente, tá? É um exemplo básico. Quem nunca fez isso? Né? Mas basicamente é isso, tá? Agora, galera, a gente vai chegar numa parte aqui bem importante, que é muito cobrada também essa parte aqui. Vou até fazer aqui em amarelo. Olha só. Agora, a gente vai trabalhar com o estado gasoso. Galera, o estado gasoso ele é bem particular. Prestem atenção nessa primeira propriedade aqui, ó. Ele possui formato e volume variável. Como assim, Eugênio? Galera, mais pra frente, quando a gente for estudar Química 2, vocês vão ver o seguinte, que o gás que a gente estuda na química é um determinado gás chamado de gás ideal, que é um gás que não existe na realidade, né? Só que a gente adota ele como modelo para estudo, certo? E um gás ideal, galera, ele ocupa todo o volume possível. Como assim, Eugênio? Então vamos lá, galera, eu vou dar um exemplo para vocês. Suponha que eu tenho aqui, ó, uma jarra com capacidade igual a 1 litro. Suponha que eu tenho uma caixa d'água com capacidade igual a 1000 litros, né? Se eu colocar um gás nessa jarra que tem capacidade igual a 1 litro, ele vai assumir o formato da jarra, o gás no caso, e vai ocupar todo esse volume de 1 litro, certo? Agora, se eu coloco esse mesmo gás na caixa d'água, que tem uma capacidade de 1000 litros, ele vai assumir o formato da caixa d'água e vai ocupar esses 1000 litros, certo? Então essa que é a ideia do gás, galera. O gás, ele ocupa todo o volume possível e ele vai adquirir a forma do recipiente, assim como o líquido, tá? Mas não se esqueçam disso, o gás, ele ocupa todo o volume possível, beleza? Então anota isso, porque isso aí já caiu em vestibular, beleza? Agora essa última propriedade aqui é tranquila, o gás, ele é atravessado com facilidade. Isso aqui é muito tranquilo também, tá? Galera, agora o que a gente vai fazer? A gente vai trocar de tela rapidinho para a gente falar agora dos processos de mudança de estado físico. A gente vai ver que tem um processo do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. A gente já volta. Só vou pausar para a gente trocar de tela. Beleza, galera? Estamos de volta. Agora a gente vai trabalhar aí, ó, com as mudanças de estado físico. Bom, a gente vai ter aqui no total, galera, 5 processos para mudança de estado físico. Se vocês repararem aí, ó, tá numerado de 1 a 4. Então tá faltando um, Eugênio. Não. Esse último, eu vou trabalhar com ele de uma maneira mais didática. Então, a gente vai enumerar primeiramente esses 4 aqui. Então, eu vou até pegar uma caneta de outra cor. Vou pegar aqui uma caneta vermelha. Vamos lá. Beleza, gente. Olha só. Os processos estão numerados aqui. E eu vou anotar aqui do lado, tá? Porque anotar aqui em cima vai ficar muito embolado. Eu não gosto de coisa embolada, não. Então, vamos lá, galera. Olha só, do sólido para o líquido, a gente vai ter um processo, né? Para a gente transformar um sólido em um líquido, esse sólido vai ter que passar por um processo chamado de fusão. Caramba, Eugênio, é Dragon Ball, é Yu-Gi-Oh? Não, é química.
fusão, tá? Beleza? Então, ó, o processo 1 é o processo de fusão, certo? Certo? O processo 2 é o processo de ebulição. Na verdade, a gente pode utilizar uma outra nomenclatura mais correta, né? A nomenclatura mais correta seria vaporização, né? A ebulição é uma particularidade, né? Vamos adotar o nome que cai no vestibular, né? Eu já ia colocar aqui uma particularidade, né? Vamos colocar, ó, do líquido para o gasoso a gente chama de vaporização. Ou seja, transformação em vapor. Então, ó, vaporização. Então, do líquido para o gasoso a gente chama de vaporização, tá? Agora, do gasoso para o líquido a gente chama de liquefação. Beleza? Então, liquefação do gasoso para o líquido. Beleza? Outro nome que a gente também pode utilizar aqui, ao invés de liquefação, é condensação, tá? Então a gente pode utilizar essas duas nomenclaturas, ou liquefação ou condensação. A gente utiliza essa nomenclatura aqui, ó, para representar a passagem do gasoso para o líquido, beleza? Agora, do líquido para o sólido é muito tranquilo, né? Isso aqui vocês devem conhecer, é o famoso processo de solidificação. É solidificação. Galera, eu sei que a escrita não está muito boa, mas é devido ao fato de eu não ter minha caneta de touch ainda, né? Eu encomendei uma nova, mas com esse negócio da quarentena, dificilmente ela vai chegar rápido da maneira que eu espero, né? Então, galera, esses são os 4 principais processos. Mas, Eugênio, tem como eu ir do sólido para o gasoso? Tem, diretamente? Tem. Olha só, vou colocar aqui, ó, uma seta. E tem como ir do gasoso para o sólido direto, Eugênio? Tem. E, galera, eu não vou nem colocar numeração para esse processo aqui. Por quê, Eugênio? Porque o nome do processo é o mesmo, né? Se eu quero ir do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado sólido, eu vou ter um processo chamado, deixa eu trocar aqui a cor do pincel, vou ter um processo chamado sublimação. Sublimação. Tranquilo? Então, aqui a gente tem um processo de sublimação. Então, quando a gente quer passar um objeto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, a gente usa essa nomenclatura aqui, ó, sublimação. Então, galera, basicamente é isso aí que vocês têm que saber a respeito de mudanças de estado físico. Eugênio, vou ter que decorar isso? Infelizmente vai. Mas com o passar do tempo tu vai decorando, cara. É só lembrar, ó. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. Líquido para o sólido, solidificação. Sólido para o gasoso e vice-versa, sublimação. Então, galera, é um método mnemônico, né? Você vai ter que ir lá ficar repetindo, mas, como já dizia meu irmão, repetição até exaustão leva à perfeição. É um método jesuítico, né? Então, galera, com a prática vocês vão ver que isso daqui vai ficar gravado na mente de vocês, tá? Então, galera, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai ver que uma particularidade da vaporização, né? A vaporização, galera, ela é dividida em 3 etapas, né? Em 3 estágios, né? Tem 3 tipos de vaporização diferentes. Mas antes da gente falar disso, a gente tem que falar da diferença de 2 conceitos muito trabalhados nos vestibulares. Vamos lá. Eu vou até colocar aqui, ó, a diferença entre um vapor e o gás. Gente, qual que é a diferença entre o vapor e o gás? Qual que é a diferença entre os dois? Eugênio, não sei. Vou falar para vocês agora. Galera, muito simples. O vapor, ele consegue ser liquefeito. Ele consegue ser condensado. Como assim, Eugênio? O vapor, ele consegue ser transformado em líquido novamente. Beleza? Já o gás, ele não consegue ser liquefeito, né? Ele não consegue ser transformado em líquido novamente. Bom, o vapor, galera, para ele ser transformado em líquido, vai ter que ter uma determinada variação na pressão do sistema, tá? Mas isso daí dificilmente deve cair no PISM. Eu só estou falando, pelo menos no PISM 1 não, deve cair no PISM 2. Mas estou falando disso, né? Caso caia numa prova de vocês aí que vocês venham fazer, sei lá, o Enem, outra prova que vocês desejem fazer, né? É uma diferença relevante.
né? Olha só, então basicamente é isso. O vapor, ele consegue ser liquefeito, transformado em líquido, apenas por uma simples variação na pressão do sistema. Agora, para o gás ele ser liquefeito, ele terá que passar por vários processos. Uma simples variação na pressão não faria com que o gás fosse liquefeito. Então, galera, de uma maneira geral, a gente adota o seguinte, que o vapor ele é liquefeito e o gás não. Tranquilo? Só quando a gente for estudar lá a Química 2 que a gente vai ter que aprofundar um pouco, mas não vem ao caso, tá? Se no PISM 1 cai algo relacionado a isso, qual é a diferença entre o vapor e o gás? O vapor pode ser transformado em líquido novamente, o gás não. Para o PISM 1 é isso que vocês vão responder. Show de bola? Beleza? Agora, galera, a gente vai trabalhar com as 3 particularidades da ebulição. A gente só vai pausar aqui para trocar de tela. Beleza, gente. Agora a gente vai encerrar essa aula aqui com chave de ouro, falando dos principais casos aqui de vaporização. A gente pode dizer, galera, que a vaporização, ó, ela apresenta... Opa, deixa eu trocar aqui. A vaporização... Opa, peguei a cor errada. Né? A gente pode dizer o seguinte, que a vaporização, ela apresenta 3 categorias diferentes, tá? E essas categorias são diferenciadas por algumas propriedades, que a gente vai descrever agora. Tranquilo? Então vamos lá, galera. A vaporização, ela pode ser dividida em evaporação, ebulição e calefação. Tá? Eu até ia colocar calefação lá na parte de mudanças de estado físico, mas eu ia me precipitar um pouco, né, já que a ebulição é uma subparte da vaporização. Então vamos lá. Galera, como a gente sabe, a vaporização é basicamente a passagem do líquido para o gasoso, certo? Então olha só, o primeiro processo que a gente vai ver é a evaporação. Olha só, galera, evaporação é um processo extremamente lento, né, que ocorre na temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius. Na superfície do líquido. Eugênio, tem uma aplicação disso? Galera, uma aplicação do nosso dia a dia. Secagem de roupa no varal. Galera, quando a roupa está secando no varal, ela está passando por um processo de evaporação. A roupa, ela está molhada. Logo, a superfície da roupa está molhada. Né? Com o aumento da temperatura do sol, né? Até mesmo na temperatura ambiente, né? A água vai virar vapor e a tua roupa vai secar, tá? Então um exemplo de evaporação é a secagem de roupa no varal, tá? Por que você está dando exemplos, Eugênio? Porque já vi cair em questão de Enem, questão de vestibular, ele te dando exemplos e você tinha lá que apontar qual que é qual que é calefação, qual que é ebulição, qual que é evaporação, tá? Então, secagem de roupa no varal ou secagem de roupa em qualquer outro tipo, né, que esteja estendido, a gente fala que é evaporação, tá? Vou até colocar uma seta aqui. Tá? Evaporação. Agora, a segunda categoria que a gente tem aqui, ó, vou até mudar de cor, é a ebulição. Galera, a ebulição é um processo rápido que ocorre apenas em uma temperatura específica. Então, galera, quando a gente fala de ebulição, a gente está falando de um processo rápido que precisa de uma temperatura ideal para ocorrer. Então, esse processo ele não vai ocorrer necessariamente na temperatura ambiente. É um processo que ocorre numa temperatura pré-estabelecida. Tranquilo? Quer um exemplo disso? Quando tu vai lá ferver água para fazer o teu café. Eu, por exemplo, que dou aula e estudo. Cara, eu vivo de café. Se puder, eu tomo mais café do que água. Eu tô até preocupado com isso. Né? Bom, quando a gente ferve água para fazer café, isso aí é um exemplo clássico da gente demonstrar a ebulição, né? Galera, isso aqui vocês vão ver comigo lá na nossa aula de mudança de gráficos que envolvem essas mudanças aqui de estado físico, né? Mas vocês vão ver o seguinte, que a temperatura de ebulição da água, né, a gente chama de TE, no caso, é 100 graus Celsius. A gente sabe, galera, que a partir de 100 graus Celsius, a água começa a virar vapor. Então, para a água ficar 100% fervida, ela tem que atingir os 100 graus Celsius, né? Até mesmo para desinfetar, uma situação, quando tu tiver, por exemplo, tomar uma água que tu não sabe a procedência, tu tem que fazer essa água chegar até 100 graus Celsius para ela ficar totalmente fervida, né? Então, quando a gente usa água para ferver o café, por exemplo, a água vai ter que atingir 100 graus Celsius, aí tu vai lá, vai colocar no coador, vai fazer o café, certo? Isso aí é um exemplo. Outro exemplo seria o seguinte, vamos dar um exemplo aí dos militares, os camaradas que vão lá fazer guerra na selva, vão fazer instrução na mata, por exemplo. Os caras, eles não vão ter água, tudo lá fornecido pelo exército. O exército, ele vai te ensinar mecanismos para você conseguir filtrar água. Vai ter lá aqueles remedinhos de filtrar água. Mas, tipo, em alguns casos nem vai ter, né?
em algumas missões, né, que tu tem que virar, missões de sobrevivência pelo menos, né, se o teu negocinho de desinfetar água acabar, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que pegar a água e vai ter que aquecer ela até 100 graus Celsius. Por quê? Tu vai matar todos os micróbios, tu vai poder beber, sem nenhum problema, certo? Então, ó, dei 2 exemplos para vocês aí. Agora, galera, a gente vai falar aqui de um exemplo que eu, particularmente, professor Eugênio, usou muito e usa até hoje. Mas olha só, o processo de calefação. Galera, o processo de calefação ele é um processo muito rápido mesmo. E ele ocorre basicamente quando a gente aproxima um objeto molhado de um objeto muito quente. Bom, eu vou contextualizar para vocês. Imagina que tu vai sair em um determinado dia, né? E tu tem lá uma camisa que tu gosta pra caramba, uma camisa que digamos que é a tua camisa favorita. Só que tu foi lá e usou essa camisa em um determinado dia e molhou ela. E no caso tu ia usar essa camisa no outro dia, a camisa tá molhada. Aí você pensa, poxa, queria ir com essa camisa no rolê, como é que eu vou fazer? Aí você vai lá e faz o seguinte, você vai lá, pega o ferro de passar, passa na camisa molhada. Quando você faz isso, você vai estar fazendo a água virar vapor pelo processo de calefação, né? Aqui a gente tem até uma representação muito humilde, né? De uma camisa verde secando aqui com um ferro de passar. Não fiz uma mãozinha porque a tela é preta e ia ficar estranho, né? Mas basicamente essa que é a ideia, tá? Agora, basicamente, é isso aí que eu tinha para falar para vocês, né? Bom, agora o que eu recomendo? Bom, depois dessa aula aqui, a gente vai ter uma aula de gráficos que envolvem a mudança de estados físicos, certo? Então, depois que terminar essa aula, já parte para a aula de gráficos de mudanças de estado físico, por quê? A lista de exercícios que eu montei para vocês vai compilar tanto essa aula quanto a aula que vem. Então, nessa aula em específico, a gente não vai ter lista de exercício, né? Porque eu decidi compilar as 2 aulas, já que os conteúdos estão interligados. Assim você consegue fazer uma revisão mais precisa, certo? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, sobretudo, entendido. Qualquer dúvida, é só mandar no grupo dos alunos. É isso, valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam. Fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão. Até rimou!